Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos começar o estudo das estruturas. Para estudar esse conceito vamos utilizar o seguinte problema. Então, escreva um programa que receba a idade, salário e horas trabalhadas de 3 funcionários e informe qual deles possui o maior salário. Então aqui a gente tem dados de 3 funcionários. O primeiro tem 20 anos, ganha R$2.000 e trabalhou 20 horas. O segundo tem 25 anos, ganha R$3.000, trabalhou 30 horas. E o terceiro tem 30 anos, ganha R$4.000 e trabalhou 40 horas. Beleza? Então, analisando esses 3 funcionários, aquele que tem o maior salário é o funcionário 3. Ganhando R$4.000. Por isso foi impresso aqui na tela o valor 3, indicando que o funcionário 3 é o que tem o maior salário. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Beleza, vamos começar a escrever o nosso programa. Então vamos começar importando a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela. Vamos colocar aqui o main. Então, no main, a gente tem que ler os dados do funcionário. Então, a gente tem que ler a idade desses funcionários, quanto eles ganham e também quantas horas eles trabalharam. Então, como são 3 funcionários, a ideia aqui eu vou criar 3 vetores. Um para armazenar as idades, com 3 elementos. Um para armazenar os salários, com 3 elementos. E um para armazenar as horas trabalhadas, também com 3 elementos. Então, o primeiro aqui, int idades, tem 3 elementos. O segundo, salários. Salário já é um número real, então eu vou declarar como float. O terceiro, as horas trabalhadas. Então, também são 3 valores, porque são 3 funcionários. Beleza. Então, agora a gente já pode pedir para o usuário informar os dados desses funcionários. Então, printf informe os dados dos funcionários /n. Beleza, vamos criar aqui uma variável i para nos ajudar a caminhar sobre esses dados e vamos fazer um for. Então, for começando aqui da primeira posição, i menor que 3, porque são 3 funcionários, e mais. Cada rodada vamos ler um dado desses funcionários. Então, primeiro dado, %d, porque é a idade. O segundo, o salário, %f. E o terceiro, %d, que é o número de horas trabalhadas. Então, o primeiro valor que for digitado vai para idades do funcionário i. Segundo, vai para salários do funcionário i. E o terceiro vai para horas do funcionário i. Beleza, então a gente já leu os dados desses funcionários, vamos fazer a análise. Então vamos dizer que o maior valor, chamar aqui de índice do maior, vai ser igual a 0, ou seja, o nosso primeiro funcionário. Agora vamos analisar os demais funcionários para tentar encontrar um salário que seja maior do que esse inicial. Beleza, então vamos lá. Então for. E aqui, como aqui já começou em 0, a gente pode começar o i aqui em 1. Então i menor que 3, porque são 3 funcionários, e mais. A gente está dizendo agora o que? Se if o salário do funcionário i for maior do que o salário daquele funcionário que está no índice do maior. Então, o maior não vai ser aquele funcionário que está no índice do maior. O maior vai ser o funcionário i. O maior vai ser o salário do funcionário i. Então, a gente vai dizer que maior
agora vai ser I. Beleza? E por último a gente vai imprimir o número desse funcionário. Então, por cento dele. Então, se for o primeiro funcionário, a gente vai imprimir 1. Se for o segundo funcionário, a gente vai imprimir 2. E se for o terceiro, a gente vai imprimir 3. Como o índice começa com 0, então a gente vai colocar I maior, que é o índice desse funcionário, mais 1 para ter o valor correto. Por exemplo, se foi o funcionário 0 que tem o maior salário, então a gente vai imprimir que aquele funcionário que tem o maior salário é o funcionário 1, ou seja, aquele funcionário que está no índice 0. Beleza? Vamos executar para ver se está funcionando tudo ok. Beleza, aparentemente tudo ok. Vamos começar a executar, criando aqui o vetor de dados, que vai conter 3 elementos. Criando agora o vetor de salários, que também vai conter 3 elementos. E criando agora o vetor de horas, que também vai conter 3 elementos. Agora vamos pedir para o usuário formar os dados dos funcionários. Então, criando aqui uma variável I igual a 0, 0 menor que 3, sim. Então, vamos ler agora os dados dos funcionários. Então, o primeiro tem idade 20, ganha 2.000 e trabalhou 20 horas. O segundo tem idade 25 anos, ganha 3.000 e trabalhou 30 horas. E o terceiro tem 30 anos, ganha 4.000 e trabalhou 40 horas. Então, ao executar aqui, vamos ver ó, que em idades foi preenchido com o valor 20, em salários foi preenchido com o valor 2.000 e em horas foi preenchido com o valor 20, correspondente ao primeiro funcionário. E mais 1 e estava em 0 vai para 1, 1 menor que 3, sim. A gente vai ler agora os dados do segundo funcionário, que são que valores? 25, a idade, 3.000 salário e 30 o número de horas trabalhadas. Beleza, e mais e estava em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Então agora a gente vai ler os dados do último funcionário. A idade dele é quanto? 30, ganha 4.000 e trabalhou 40 horas. Então o I está em 2, vai para 3, 3 menor que 3, não. Então a gente vai dizer que o I maior, ou seja, o índice do maior vai ser o índice do primeiro elemento, ou seja, aquele funcionário de 20 anos que ganha R$2.000 e que trabalhou 20 horas. Então a gente vai analisar os próximos de 1 em 1 e tentar ver se a gente encontra o salário que é melhor, que é maior do que aquele do primeiro funcionário. Beleza, então o I vai começar em 1, 1 menor que 3, sim. Então a gente está se perguntando, o salário do funcionário I, ou seja, do funcionário 1, que é esse funcionário que ganha R$3.000, é maior do que o funcionário que está no meu I maior. O meu I maior é 0. Então, o funcionário do índice 0 ganha R$2.000. A gente está se perguntando, R$3.000 é maior do que R$2.000? Sim, então o I maior não vai ser mais o 0, vai ser o 1. Então, o I está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Agora a gente está se perguntando, o salário do funcionário I, ou seja, aquele funcionário 2. Aquele funcionário que está no índice 2, ou seja, aquele que ganha R$4.000. É maior do que o salário daquele funcionário que está no índice 1, ou seja, aquele que ganha R$3.000. A gente está se perguntando, R$4.000 é maior do que R$3.000? Sim, então vamos dizer que o I maior não é mais o 1, vai ser o 2. Então o I está em 2, vai para 3. 3 menor que 3 não, então vai ser impresso na tela o número 3, indicando que o funcionário que ganha mais é o funcionário 3, ou seja, aquele que ganha R$4.000. Beleza, vamos editar o código para trabalhar os conceitos dessa aula. Então aqui pode ficar um pouco inconveniente você ter que trabalhar com várias
listas aqui de diferentes elementos e tem que estar sincronizando esses diferentes elementos. Então seria incrível se tivesse uma forma que a gente pudesse agrupar esses diferentes elementos de forma a tratar eles como uma unidade, não como itens separados. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar as estruturas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai definir um tipo que vai ter todas essas características. Então, no nosso caso, a gente está com tipo de no nosso caso, a gente está trabalhando com funcionário. O funcionário ele vai ter as características dele. Então, ele vai ter idade, vai ter salário, vai ter horas. Então, esses tipos de dados, esses diferentes tipos de dados podem ser agrupados em uma única estrutura que vai representar agora um tipo. Beleza? Então, a gente vai criar struct, chamado de funcionário. Então, funcionário, quais são as características de um funcionário? Ele vai ter o quê? No caso, ele vai ter idade do tipo inteiro. Ele vai ter salário do tipo ponto flutuante. E ele vai ter horas do tipo inteiro. Beleza? Então, todo funcionário vai ter idade, vai ter salário e vai ter horas. Então, a gente mapeou isso em um tipo que nós mesmos criamos. Agora, sempre que a gente for se referir a um funcionário, esse tipo de dados vai ter essas diferentes características, ou seja, modelando elementos do mundo real. Beleza, então ao invés de a gente ter 3 listas aqui, a gente vai ter o que? Apenas uma lista. Então essa lista, que tipo de dado é que ela possui? Então ela possui um tipo de dado de uma estrutura e o nome dessa estrutura é funcionário. Então a gente está criando aqui, ó, uma estrutura funcionário. Vamos dar um nome para essa variável, vamos chamar de f. Então, como a gente tem 3 funcionários, então a gente vai criar um vetor de estruturas. Então, cada posição desse vetor vai ter uma estrutura que vai representar um funcionário, que vai ter a idade do funcionário, salário do funcionário e o número de horas trabalhadas por esse funcionário. Então, aqui, ao invés de a gente utilizar idades i, a gente vai pegar o nosso vetor, que se chama de f, pegar o funcionário que está na posição i e pegar o membro dessa estrutura chamado de idade. Da mesma forma, para salário, a gente vai pegar essa estrutura, pegar o nosso vetor f, pegar o funcionário que está na posição i e vai preencher o salário dele. Da mesma forma aqui, a gente vai pegar o nosso funcionário que está na posição i e vai preencher agora o número de horas trabalhadas por ele. Então, em vez de a gente estar utilizando aqueles diferentes arrays com diferentes tipos de dados, a gente criou uma estrutura que agrupa esses diferentes tipos de dados em um item único. Beleza? Então, aqui da mesma forma, a gente não tem mais salários. A gente vai ter quem? Ter funcionário i. Então, funcionário que está na posição i ponto salário. Então, a gente está pegando o salário daquele funcionário que está no nosso vetor no índice i. Da mesma forma, a gente aqui vai pegar funcionário que está nesse índice aqui, no caso do índice do maior, e pegar o salário dele. Beleza. Então, aparentemente tudo ok. Vamos executar para ver se o nosso programa está funcionando corretamente. Estou executando. Então, executou legal. Então, estamos criando aqui um vetor de estruturas, que no caso vai comportar 3 estruturas que representam um funcionário. Então, o funcionário novamente tem idade, tem salário e tem número de horas trabalhadas.
Então, criamos essa estrutura. Então, vamos pedir aqui para o usuário informar os valores. Então, vamos criar aqui o i para nos auxiliar a caminhar sobre esses valores. Então, i começa com 0, 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai ler os dados agora do primeiro funcionário. Então, vamos colocar aqui 20, R$2.000 e 20 horas. Colocar o do segundo, 25, R$3.000 de salário e 30 horas. E o último tem idade 30, ganha R$4.000 e trabalha 40 horas. Beleza, então quando a gente executar aqui, a gente vai ver ó, que o primeiro elemento da nossa estrutura foi preenchido com os valores que colocamos aqui embaixo, ou seja, 20, R$2.000 e 20 horas trabalhadas. Então o i está em 0, vai para 1. Então 1 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher os dados do segundo funcionário. Então vamos executar. Então, ao executar os dados do segundo funcionário, eles foram preenchidos, que não dá para a gente ver aqui na nossa visualização, mas dá para ver o que deu para pegar o valor da idade. Então, depois vai vir o salário e depois vai vir o número de horas trabalhadas. Então, o i está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai pegar os dados do terceiro funcionário. Então, o i está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. Então, a gente já tem os dados do funcionário. O funcionário 1, ele tem 20 anos, salário dele é 20 e aqui ele trabalhou 20 horas. Esse segundo funcionário, a idade dele é 25 e o salário dele é R$3.000. Os outros membros não dá para vermos. E da mesma forma o terceiro funcionário, ele também vai ter idade, vai ter salário e vai ter horas trabalhadas. Beleza, então a gente está dizendo aqui ó, que o i maior, ou seja, o índice do maior vai ser aquele funcionário 0, ou seja, aquele funcionário que ganha R$2.000. Posteriormente a gente vai analisar os próximos e ver se a gente consegue encontrar um funcionário que ganhe que tenha o maior salário. Beleza, então o i vai começar de 1, 1 menor que 3, sim. Então a gente está analisando aqui o funcionário que está no índice I, ou seja, que está no índice 1. Esse funcionário aqui, ó, que ganha R$3.000. Então o salário dele é R$3.000. É maior do que o funcionário que está naquele índice I maior. O índice maior está com valor 0. Então o índice 0 é esse funcionário aqui, ó, que ganha R$2.000. Então a gente está se perguntando, R$3.000 é maior do que R$2.000? Sim, então o índice do maior não vai ser mais o 0, vai ser o 1, porque o funcionário dos que a gente analisou até o momento é o que ganha, é o que tem maior salário. Então a gente ainda vai analisar o outro para ver se o salário dele é maior do que esse funcionário que está no índice maior corrente. Beleza, então o i está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então a gente está analisando agora o salário do terceiro funcionário. Qual o salário dele? R$4.000. A gente está se perguntando se é maior do que o salário daquele que está no I maior. Então o I maior tem o valor 1. O salário do funcionário que está no índice 1 é R$3.000. Então a gente está se perguntando, R$4.000 é maior do que R$3.000? Sim. Então o I maior, o índice daquele funcionário que tem o maior salário, não vai ser mais 1, vai ser 2. Então o I está em 2, vai para 3, 3 menor que 3, não. Por fim a gente vai dizer que o salário maior é daquele funcionário 3. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.